trava o crescimento não é a incapacidade, é a falta de identidade. A pessoa começa pequeno e cresce um pouquinho. E inconscientemente começa a se auto-sabotar com a mente limitada. Se vê alguém pequeno que está tentando, não como alguém que é líder. E aí, enquanto a sua identidade não se atualiza, os seus resultados também não se atualizam. Diário do Fábio Fox. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Diário do Fábio Fox. Se você caiu nesse vídeo, não foi por acaso. Sua vida não trava porque faltam oportunidades. A sua vida trava porque ainda está se protegendo, tentando proteger a imagem, o ego, protegendo a história que você conta para você mesmo, de tentativas e erros. Muita gente fala que quer crescer, mas continua tomando ações iguais. Adia uma conversa difícil, não assume o erro, a responsabilidade, espera estar pronto, espera a confiança aparecer, espera a certeza absoluta. Só que clareza não vem antes da decisão, ela vem depois. Enquanto você mantém uma rota de fuga, você nunca se compromete verdadeiramente, porque sempre vai existir o se não der certo eu volto. Nunca queima o barco. Quem deixa a porta aberta para voltar é porque não está pronto para ir. E você sabe disso. Você sabe que poderia estar em outro nível se parasse de negociar com a mediocridade, se parasse de negociar com medo. Mas é mais confortável criticar do que assumir que o gargalo é você. Porque para assumir exige maturidade. E para ter maturidade dói. A virada não acontece quando você aprende algo novo. Acontece quando decide que não vai mais voltar atrás. Não é sobre ser capaz, é sobre responsabilidade. Ser responsável pelas suas ações te faz entender aonde você vai chegar. E você chega aonde a sua mente chega. A sua mente vai primeiro. Só que se a sua mente é limitada, adivinha? Você tem um limite. Agora o céu é o limite para quem não pensa pequeno. E parece clichê o que eu estou falando aqui, parece uma conversa de coach. Mas para, faça uma análise da sua vida. Até quando você vai ficar assistindo vídeos e mais vídeos e não vai tomar ações, atitudes? E eu não estou aqui com o objetivo de confrontar você. Presta atenção no que eu quero trazer. Toma nota do que eu estou falando, é importante para você. É parar de se enganar. É parar de mentir para si mesmo. É parar de se iludir. Você falha, eu falho, todo mundo falha. E nós temos várias falhas, fracassos, fracassos que doem, que mexem com a nossa identidade, que nos fazem questionar as nossas capacidades. E quando isso acontece, quase sempre encontramos uma história, criamos uma história. Ah, é falta de dinheiro, é falta de tempo, é culpa do vizinho, do amigo, do parceiro. A liderança, é o país, é o governo, é a tecnologia que não ajuda. Sempre há um motivo externo pronto para justificar a mediocridade do resultado. Eu tenho várias experiências de fracasso da minha vida. Na época da pandemia, eu abri uma empresa chamada Givers. E era uma empresa que estava em crescimento. E eu recebi um processo do BNI, porque a marca Givers era registrada por eles. E eu não sabia. E quando me chegou aquele processo, dois advogados, eu pensei agora, o que eu vou fazer? E eu perdi o processo. E eu fechei a empresa. E eu fui à falência. E eu fiquei emocionalmente abalado. Só que eu percebi algo importante. Não basta você abrir uma empresa se você não fizer uma análise do nome. Se você não registrar o nome, eu deveria ter feito o quê? Eu deveria ter buscado saber ao INPI, que registra marcas e patentes, se aquele nome estava disponível. Você faz isso? Você já fez isso da tua empresa? Eu perdi uma empresa porque eu não registrei o nome dela. Isso foi uma falha. E claro que você falha, eu falho, todo mundo falha. Só que tem justificativas. Qual é a justificativa? A culpa foi do Benin que me processou?
De quem é a responsabilidade? É minha. E aqui está o grande lance. Você está sendo responsável pela sua vida? Você está sendo responsável pelas suas finanças? Você está sendo responsável pelos seus relacionamentos profissionais, afetivos? Você está sendo responsável por você, pelo seu coração, pela sua vida? Como que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com as pessoas, o seu relacionamento com os seus amigos? Como é que está seu relacionamento com as redes sociais? Aqui está a grande chave. Recurso nunca é o problema. A grande questão é a falta de engenhosidade. Palavra difícil, é engenhosidade. Engenhosidade é interno. Criatividade, determinação, coragem, paixão, foco. Se você é criativo o suficiente, sempre haverá soluções. Se você tem determinação, sempre terá alternativas. Se há um compromisso sério, verdadeiro, sempre há uma maneira de qualquer coisa, inclusive de dinheiro. A pergunta nunca é se você tem ou não recursos, e se sim, se você está sendo engenhoso. Não falta recursos na Terra. As maiores engenharias nunca começaram com recursos, e sim com uma escolha, com responsabilidade, eliminando as rotas de fuga. Como eu falei do barco. Se você quer conquistar a ilha, queima o barco. Porque quando a única alternativa é vencer ou vencer, você encontra a força que jamais imaginaria possuir. Só que a maioria das pessoas, elas vão para a vida com uma saída de emergência, com um plano B. Tentam algo, mas deixam uma porta aberta, porque vai que não dá certo, né? E aí não vai dar certo, porque você não se compromete ao ponto de tornar o fracasso inaceitável. Você não se compromete ao ponto de fazer acontecer. E aí volta a velha história: reclamação, resmungo, falta de compromisso. O sucesso em qualquer área da vida é 80% psicologia e somente 20% mecânico. As estratégias importam, só que são inúteis sem o estado emocional correto. Você pode ter o melhor plano do mundo, se você não tiver energia, confiança, fé, o seu plano morre antes de ganhar forma. Psicologia é o motor, a estratégia é o volante. Por exemplo, não sei se você tem um negócio ou não, mas se você tem, o mercado, a concorrência, a falta de dinheiro não é o gargalo do negócio, é a sua liderança ou a falta dela. Agora, se você tem uma psicologia limitada, acreditando que já tentou de tudo, ou achando que falta uma habilidade específica para você vencer, que ainda não foi desenvolvida, é desculpa. O mundo é extremamente competitivo. Empresas centenárias somem da noite para o dia. Empresas grandes como Kodak faliu. Por quê? Porque os gestores precisam ter mente de gladiador, saber que existe risco, decidindo jogar para vencer. Nós estamos vivenciando a Copa do Mundo agora em 2026. E tem um monte de time que já foi eliminado. E alguns estão com a possibilidade na mão. Agora, o que que vai contar? A habilidade. Agora, se você está na torcida e essa narrativa de torcida continuar, a sua mente vai trabalhar para provar que você é torcedor e não jogador. Entra para o jogo da tua vida para você não ficar preso no mesmo resultado. A verdadeira virada, ela começa quando você assume que a resposta vem de dentro para fora e que engenhosidade é treinável, que criatividade pode ser despertada e que compromisso é uma escolha. Quando você entende isso profundamente, você para de procurar justificativas e você começa a encontrar caminhos. Essa é a primeira grande chave. Recursos não determinam o seu destino, não determinam sua capacidade. É a sua capacidade intelectual e não financeira. Enquanto houver honestidade, foco, amor pelo que você faz, fé, você encontra ou cria os recursos necessários que antes pareciam inexistentes. Então, eu quero que você tome nota do que eu estou falando. E por que que eu estou dizendo que a engenharia é a força dominante por trás de qualquer resultado extraordinário? E como que ela se torna um verdadeiro divisor de águas entre quem está tentando na vida e quem realmente está fazendo acontecer? Tem uma chave aqui.
Por isso eu peço para que você tome nota. Antes disso, curta o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo espalhando essa mensagem para pessoas que você sabe que precisam ouvir o que está sendo dito aqui, para que ela possa também transformar o jogo de vida dela, sair da arquibancada e entrar de vez para o jogo da vida. Quando eu estou dizendo que 80% do sucesso é psicologia e 20% mecânica, eu não estou diminuindo a importância estratégica, eu estou colocando cada coisa no seu devido lugar. A estratégia, de fato, é essencial, mas é 20%, porque é a psicologia que vai determinar se você vai aplicar com intensidade, consistência e foco suficiente para gerar resultados. Sem o estado mental certo, até o melhor plano se torna teoria. Isso é fato para negócio, para saúde, para os relacionamentos profissionais, afetivos. Você pode conhecer todas as técnicas de marketing, todas as fórmulas de vendas, todas as estratégias de produtividade e crescimento, mas se no fundo do seu coração você acredita que já tentou de tudo e nada funcionou, a sua própria mente está te sabotando. E a mente é um autossabotador, porque o problema não é falta de informação, o YouTube está aí. É falta de limitação interna. E nos negócios isso fica ainda mais claro. Se você é proprietário, proprietária de uma empresa, você precisa ser honesto com você. O gargalo do crescimento do teu negócio é você. Não é sua equipe, não é seu time, não é a concorrência, não é o governo. É sempre a falta de liderança, falta de organização, falta de gestão. E talvez você está cansado, cansada de ouvir isso. Mas se você não evolui como líder, esse bloqueio vai aparecer sempre na tua vida. E sempre a primeira é psicológica. Principalmente se você acreditar que já fez tudo, acha que já tentou de todas as formas. E eu vou te falar, se você não tiver time e não tiver leitura de cenário, você vai continuar nessas desculpas. Quando todo mundo acha que tentou tudo, foi dentro da zona de conforto. Se você não domina uma habilidade específica, por exemplo, gestão, talvez você seja brilhante no produto, mas fraco em finanças. Talvez você seja bom tecnicamente, só que você não sabe liderar pessoas. E liderança não é apenas dar ordens, mandar, é influenciar estados emocionais, é criar visão, é elevar padrões. Se você não domina essas áreas, o crescimento trava. Tem uma estatística brutal. A maioria esmagadora dos empresários fecham as portas ao longo de 10 anos. E sobreviver não significa prosperar, significa continuar respirando. E talvez você está respirando ali, ó, com o narizinho para fora, o restante é água se afogando. Por quê? Lembra que eu falei da Kodak? 100 anos e quebrou? A estabilidade é uma ilusão. Você precisa evoluir, entrar no jogo dos negócios. É como entrar numa arena. É um esporte, quanto mais tempo você joga, maior a probabilidade de ser eliminado. E ainda assim, você escolhe jogar. Isso exige uma mentalidade diferenciada, exige coragem, coragem emocional para enfrentar as incertezas do dia a dia, sem perder energia, sem perder a visão e principalmente sem perder a fé. Não é o medo que vai te derrubar, é a falta de leitura de cenário. Psicologia não é a ausência de desafios, é a forma como você processa os desafios internamente na mente. Duas pessoas vão enfrentar a mesma crise. Uma vai enxergar a oportunidade, a outra o fim. A situação externa é idêntica. O resultado final é completamente oposto. Muitas vezes, o que trava o crescimento não é a incapacidade, é a falta de identidade. A pessoa começa pequeno e cresce um pouquinho. E inconscientemente começa a se auto-sabotar com a mente limitada. Se vê alguém pequeno que está tentando, não como alguém que é líder. E aí, enquanto a sua identidade não se atualiza, os seus resultados também não se atualizam. Isso explica por que algumas pessoas trabalham incansavelmente, mas continuam presas no mesmo nível. Elas estão ocupadas demais trabalhando no próprio negócio e quase nunca trabalhando sobre si mesmas.
Crescimento externo sem crescimento interno cria um teto invisível. E quando você atinge esse teto, começa a achar que o problema é nos outros, no mundo. Leitura de cenário determina a capacidade de entender isso. Quando você tem um estado emocional forte, você tem clareza de leitura para conectar as ideias e as pessoas e executar de forma rápida e pragmática. Agora, quando você está em estado fraco, você escuta as mesmas coisas, como por exemplo que eu estou falando aqui, e não aplica. Porque a diferença não é na inteligência, é na escolha interna da leitura de cenário e na ação. Por isso, investir internamente em você é importante. Investir na própria mentalidade é vital. A faculdade pode até oferecer experiências valiosas, não tenho dúvida disso. Relacionamento, expansão de visão, só que raramente ensina como dominar estados emocionais, como lidar com seus medos, com as incertezas que o mundo gera, como lidar com influência real. Essas são habilidades que principalmente exige no século XXI. Agora, se você quer resultados extraordinários, precisa ter responsabilidade interna. Isso significa parar de se justificar, parar de contar historinhas, parar de ficar se questionando sobre o externo e olhar para você e ver o que você precisa desenvolver internamente de padrão mental. O que precisa ser quebrado aí? Se você entender que você é o problema de todo o problema, você vai perceber que você tem tudo, mas as suas justificativas, as histórias que você conta, é o que te transforma em falido. Quando você entende que o verdadeiro jogo do sucesso acontece dentro da sua mente, você deixa de lutar contra o mundo e começa a liderar a si mesmo. E quando você lidera a si mesmo, você lidera qualquer outra coisa, porque isso se torna consequência. Esse é o grande jogo. Bom, eu quero agradecer você que ficou até aqui. Curta o vídeo, mais uma vez eu te peço, comenta, compartilha, se inscreva no canal e continue me acompanhando aqui no Diário do Fábio Fox. Até o nosso próximo encontro. Passei tanto tempo procurando um culpado, olhando pra estrada, ignorando o meu passado. Culpei o mundo, o tempo e a direção, mas a resposta sempre esteve na minha mão. Construí desculpas pra continuar igual, chamando de destino aquilo que era medo real. Até entender que a mudança começou no instante em que o espelho me mostrou quem eu sou. Quando o barco queima, não existe volta. A coragem nasce quando a fuga acaba. Toda grande história começa na decisão de vencer primeiro a própria limitação. O maior gargalo sempre fui eu, o limite nunca foi o seu. Quando eu mudei por dentro, tudo aconteceu. O impossível finalmente apareceu. Não foi dinheiro, nem sorte, nem alguém. Foi assumir o controle, escolher ir além. Nenhum recurso vale uma mente sem visão. Nenhuma estratégia vence a procrastinação. Quem espera condições nunca vai sair do cais. Quem assume a própria vida descobre do que é capaz. Cada queda foi um mestre disfarçado. Cada erro me deixou mais preparado. Hoje sei que crescer começa aqui, na coragem de mudar antes de desistir. Se a porta não existe, construa a direção. Se ninguém acreditar, proteja a sua visão. Não espere o momento perfeito chegar. O momento perfeito nasce quando você decide caminhar. O maior gargalo sempre fui eu. Hoje não existe mais adeus. Minha história muda a cada decisão. Minha força vem da transformação. Não existem correntes pra quem escolheu lutar. O jogo muda completamente quando você decide mudar. Não espere a vida mudar você. Mude e veja a vida mudar.